Riram. Riram baixo, riram de lado, riram como quem acha que entendeu tudo antes do fim. Em Mônaco, risos costumam vir disfarçados de análises técnicas, de comentários elegantes, de previsões bem vestidas. Mas riso é riso, mesmo quando usa gravata. E naquele dia, minutos depois de um acontecimento pequeno aos olhos de quem nunca entrou num carro de corrida, riram de Ayrton Senna. Mônaco não perdoa nem o erro, nem a arrogância, nem a pressa de julgar. As ruas estreitas, desenhadas muito antes de alguém imaginar que ali passariam máquinas a mais de 200 por hora, guardam uma memória antiga. Elas sabem esperar, sabem observar e sabem devolver. O sol batia nas fachadas claras dos prédios, refletia nos iates alinhados no porto como símbolos silenciosos de um mundo que assiste, mas não participa. O ar tinha cheiro de mar, gasolina e expectativa. Um cheiro fino, quase sofisticado, que esconde perigo. Ayrton Senna estava ali, não como convidado do luxo, mas como intruso necessário. Sempre foi assim. Ele não pertencia completamente a lugar nenhum que não fosse o cockpit. Caminhava pelo paddock com o corpo ereto, os ombros levemente tensos, o olhar atento. Não era timidez, era economia. Senna economizava energia emocional como quem sabe que vai precisar de cada grama mais tarde. Disseram que Mônaco amplifica tudo. A glória, o erro, o ridículo. E talvez por isso riram com tanta facilidade. Um toque de roda no guardrail. Um pequeno deslize, nada grave. Nada que comprometesse o carro, mas suficiente para alimentar narrativas prontas. Excesso de vontade, disseram. Sempre no limite, comentaram. Aqui não dá para brincar, concluíram, com aquele tom de quem acredita que está ensinando algo novo a quem vive disso. Ayrton ouviu. Sempre ouvia, mas não reagia. Ele tinha um silêncio que incomodava. Um silêncio que não pedia desculpas, nem fazia promessas. Apenas ficava, como uma pedra no meio do caminho que todo mundo vê, mas ninguém move. Mônaco exige mais do que habilidade. Exige humildade. E, paradoxalmente, exige confiança absoluta. É um circuito onde não há espaço para hesitação. Hesitar é tocar o muro. Pensar demais é perder o traçado. E Senna sabia disso melhor do que ninguém. Talvez por isso andasse sempre tão perto do limite. Não por arrogância, mas por respeito. Ele respeitava tanto aquele lugar que se recusava a tratá-lo com cautela excessiva. O riso se espalhou rápido, em comentários sussurrados, em olhares trocados, em análises de fim de treino. Disseram que ele estava pressionado, que a mente já não estava leve, que Mônaco cobra um preço alto de quem carrega peso demais dentro de si. E Ayrton carregava. Sempre carregou. Um país inteiro, diziam. Expectativas, cobranças, fantasmas. O que poucos entendiam é que ele nunca tentou se livrar desse peso. Ele aprendeu a correr com ele, como quem corre com um vento contrário. Não reclama. Ajusta o corpo. No box, Ayrton sentou-se. Tirou o capacete devagar. O suor escorria pela testa. Pelos olhos, o rosto sério. Não havia raiva. Não havia constrangimento. Havia foco. Ele fechou os olhos por alguns segundos. Respirou fundo. Sentiu o corpo. Sentiu o carro. Sentiu a pista. Esse ritual silencioso era quase invisível, mas era ali que tudo se reorganizava. Mônaco não permite distração, nem para rir, nem para se explicar. E Ayrton sabia que não adiantava responder agora. Mônaco responde depois. Sempre depois. A classificação chegou como chegam as coisas importantes, sem pedir licença. Uma volta. Apenas uma. O motor gritando. As paredes passando a centímetros. O carro dançando numa linha imaginária que só ele parecia enxergar. Não havia margem. Não havia sobra. Cada curva feita no exato limite do possível. Quando o tempo apareceu no painel, o silêncio voltou. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Era um silêncio pesado, denso. Um silêncio que engole risos. Mesmo assim, houve quem insistisse. Uma volta não é corrida, disseram. Sustentar isso é outra história. E talvez fosse. Talvez fosse mesmo. Mas ninguém ali conhecia melhor a diferença entre uma volta e uma corrida do que Ayrton Senna.
O dia da corrida amanheceu claro. Céu azul, mar tranquilo. Um contraste cruel com o que aconteceria nas ruas estreitas em poucas horas. O barulho crescia aos poucos. O mundo elegante de Mônaco se transformava num palco de tensão. Dentro do capacete, tudo se fechava. O som externo virava um ruído distante. O motor assumia o comando. A respiração encontrava ritmo. A largada foi limpa. Senna manteve a posição, sem agressividade desnecessária, sem sustos, apenas precisão. Volta após volta, ele se afastava, não de forma espetacular, mas constante, como uma maré que sobe sem alarde. Os que riram observavam agora em silêncio, não porque tivessem mudado de opinião, mas porque Mônaco exige atenção. Um erro ali não perdoa nem quem assiste. A diferença aumentava, décima por décima. Um domínio que não parecia esforço, mas não era fácil. Nunca é. Ayrton estava inteiro, o corpo tenso, a mente limpa. Ele não pensava no riso, não pensava nos comentários. Pensava na próxima curva. Sempre a próxima. É assim que se sobrevive em Mônaco. É assim que se cala qualquer coisa. Houve um momento em que o carro escorregou levemente. Um aviso. Nada mais. Ayrton ajustou. Não brigou. Não forçou. Aceitou a mensagem. Isso também é maturidade. Isso também é força. Mas quem vê de fora nem sempre entende. Porque força, quando é silenciosa, parece simples demais. O calor aumentava. O cockpit virava um forno. O suor ardia nos olhos. O braço doía. O pescoço pesava. E ainda assim o ritmo seguia. Não por teimosia, por compromisso. Ayrton tinha um compromisso íntimo com o que fazia. Não com o resultado, mas com a forma. Os rádios informavam. A diferença era confortável. Mas Mônaco não conhece conforto. Qualquer relaxamento vira tragédia. Ayrton sabia. Por isso não relaxava. Cada volta era tratada como a primeira, como se tudo pudesse acabar ali. E então, o momento. Um pequeno detalhe. Um toque de atenção. Um problema que para outros seria motivo de pânico. Para ele foi apenas mais uma variável. Ajustou o estilo, reduziu ligeiramente, protegeu o carro, manteve o controle. Não houve drama, não houve gesto, apenas decisão. Os risos já não existiam. Tinham se dissolvido em respeito forçado. Porque nada constrange mais do que alguém que responde sem dizer uma palavra, que transforma deboche em silêncio apenas sendo quem é. As voltas finais chegaram com aquele peso estranho de despedida. Cada curva parecia mais próxima, cada muro mais presente. Ayrton não comemorava por dentro, não antecipava. Ele sabia que Mônaco cobra até o último metro, e ele respeitava isso como se respeita um adversário digno. Quando cruzou a linha de chegada, não levantou os braços, não gritou, não provocou, apenas soltou o ar. Um suspiro longo, profundo, como quem devolve ao corpo algo que ficou preso por tempo demais. Encostou o carro. Ficou alguns segundos imóvel, o capacete ainda colocado. Talvez ali, naquele silêncio particular, ele tenha sentido tudo de uma vez. O cansaço, a tensão, a confirmação, não de que estava certo, mas de que tinha sido fiel. Quando saiu do carro, o corpo denunciou. Passos pesados, respiração funda, o rosto marcado, mas os olhos estavam calmos. Não havia desafio, não havia resposta ao riso, porque já não havia riso algum para responder. Calou todo mundo, não com palavras, não com discursos. Calou com uma atuação que transformou dúvida em constrangimento, que mostrou que errar não define ninguém, que um pequeno deslize não é fraqueza, quando existe algo maior sustentando. Mônaco ensina isso, não sobre vencer sempre, mas sobre permanecer inteiro depois de ser julgado cedo demais. Ayrton Senna entendeu isso como poucos, talvez porque sempre correu sabendo que seria observado, comentado, julgado, e mesmo assim, escolheu não se moldar ao olhar alheio. Anos depois, ainda tentam explicar aquele fim de semana. Falam de técnica, de talento, de condições específicas. Tudo isso conta, mas não explica o essencial. O essencial é invisível, é a capacidade de absorver o riso sem se quebrar, de transformar julgamento em foco,
de usar o silêncio como resposta. Você que escuta essa história talvez já tenha sido alvo de riso. Talvez tenham duvidado de você por um erro pequeno. Talvez tenham decidido quem você é com base em um momento. A vida faz isso. As pessoas fazem isso. Com pressa. A história de Ayrton em Mônaco não é sobre humilhar ninguém. É sobre não se deixar reduzir. É sobre entender que quem ri antes do fim não conhece o caminho inteiro. E que o melhor jeito de responder não é explicar, mas continuar. Mônaco ficou. Os risos passaram. O que sobrou foi uma lição silenciosa. A de que caráter sustenta mais do que talento. Que foco atravessa mais do que aplauso. E que, no fim, quem permanece fiel ao que é, acaba dizendo tudo sem abrir a boca. Ayrton Senna saiu de Mônaco naquele dia do mesmo jeito que entrou. Concentrado, humano, imperfeito, mas com algo a mais no ar. A certeza de que quando o mundo ri cedo demais, o silêncio bem conduzido tem o poder de calar tudo depois.